que vai estar trazendo a palavra hoje, nessa noite, tá bom? Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu tinha preparado uma palavra para hoje e durante o culto, nossa irmã falou sobre Moisés, sobre a passagem do Mar Vermelho e minha mensagem é exatamente em cima disso. Em Êxodo 14, 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou aquela noite e fez reunir-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Aqui é o episódio quando Deus abre o Mar Vermelho, cria-se aquela parede de água de um lado e de outro, e o povo passa em terra seca. Eu estudando aqui a Bíblia, deixa eu abrir aqui meu netbook. Eu estudando a Bíblia, coisa que eu gosto de fazer com bastante frequência, eu comecei a imaginar, poxa, Deus tem um poder enorme de abrir o mar, de fazer uma parede de água de um lado, de outro, para o povo atravessar em terra seca. Porque ele simplesmente não fez o povo egípcio dormir e tirar o povo de Israel. E isso ficou na minha cabeça. Moisés, obedecendo a ordem de Deus, abriu o Mar Vermelho, permitindo que o povo atravessasse a terra seca. Deus é tão poderoso, né? Por que não? E eu, refletindo disso, é um plano divino. Vamos pensar nesse plano divino que Deus criou para o povo de Israel e, logicamente, para a gente também. Refletindo sobre o motivo de Deus agir dessa maneira, eu comecei a compreender o plano divino, sempre com um propósito maior. O povo de Israel havia entrado no Egito cerca de 400 anos antes, quando José era o governador do Egito. Os israelitas se misturaram com o povo do Egito. E com isso, pegou seus costumes, adoravam seus deuses, suas crenças, e com isso se afastaram do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Mas Deus, em seu propósito eterno, decidiu libertar o povo, não apenas da escravidão física, que é o que geralmente a gente vê quando lê esse episódio, mas principalmente da escravidão mental, pois estavam todos embaixo da religião, dos costumes pagãos do Egito. Jesus nos ensinou que é necessário o velho morrer e nascer o novo, tornando-se assim uma nova criatura. Esse processo, todos nós passamos, ou quem ainda não teve essa oportunidade de ter esse encontro com Cristo, vai passar. E a gente começa a pensar na vida com Jesus do nosso lado, né? Jesus disse, na verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O processo de libertação começou quando Moisés,
no episódio da sarça ardente, foi chamado para liderar o povo. Deus declarou: certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito, e o seu clamor por causa dos opressores. Conheço-lhe o sofrimento e decidi livrá-los da mão do Egito e tirá-los para uma terra ampla, que emana leite e mel. Deus poderia ter libertado os israelitas de forma instantânea, mas decidiu agir através de um processo. Esse processo envolve a aplicação de 10 pragas. Todo mundo aqui conhece as 10 pragas do Egito. E a gente, às vezes, pensa que essas pragas foram para atacar o faraó, ou para atacar o povo do Egito. Mas não foi. E nós vamos ver aqui por quê. A primeira praga foi a transformação da água do Nilo em sangue. Está lá em Êxodo 7,14. Ele estava desafiando Rapi, que era o deus do Nilo, mostrando para os israelitas que aquele Deus era um deusinho, em comparação com o nosso grande Deus. A segunda praga foi as rãs, que cobriram toda a terra do Egito. Ele estava confrontando Requete, que era a deusa da fertilidade, que era simbolizada por uma rã, lá também no Egito. Os rios produziram rãs, aquele texto que nós vemos lá em Êxodo 8:3. A terceira e quarta praga trouxeram piolhos e enxame de mosca, mostrando a inutilidade de Geb, que era o deus da terra. A quinta praga matou o gado, confrontando Abis e Rador. Está lá em Êxodo 9, de 1-7. A sexta praga, feridas e tumores, apareceram no corpo dos egípcios, em Êxodo 9, 8-12, desafiando Sekhmet, a deusa da cura. A sétima foi a chuva de granizo que destruiu a plantação, desafiando Nut, que era o deus do céu. Êxodo 9, de 13-35. Na oitava, vou pegar um pouquinho aqui. Na oitava, os gafanhotos devoraram o resto, confrontando Sete, que era o deus das colheitas. A nona praga trouxe trevas ao Egito, desafiando Ra, que era o deus do sol para os egípcios. Está lá em Êxodo 10, 21. A 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos, declarando que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Tem o texto lá de Êxodo 12, 29, diz que aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão, e todos os animais. Todas essas pragas aqui atingiu o povo egípcio como um todo, menos o povo de Israel que estava no Egito. Eles foram livres dessas pragas. Esse processo não era apenas para libertar Israel fisicamente, mas para ensinar o povo e as nações em redor quem era o Deus verdadeiro. O endurecimento do coração do faraó tinha um propósito. Em Romanos 9, 17 e 18, diz: pois a Escritura diz ao faraó: eis que o levantei exatamente para esse propósito, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. O simbolismo desse relato é profundo. Assim como Israel foi libertado do Egito, nós também
somos chamados a deixar a escravidão do pecado e da idolatria, renascendo em Cristo para uma nova vida, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse processo de libertação e renovação aponta para Jesus, o nosso Salvador, que é o nosso farol, o nosso alvo, a estatura do varão perfeito. Assim, aprendemos que Deus não apenas nos liberta, mas nos transforma para vivermos segundo a sua vontade. Pensando na saída do povo do Egito em direção à terra prometida, percebemos que essa história não é apenas um relato do passado. Um momentinho só que meu notebook aqui ele fechou. Senão eu me perco. Não é somente um relato do passado. Isso está presente nos nossos dias de hoje. O Egito é o mundo. Se nós formos olhar aqui ao nosso redor, aqui em nossa cidade mesmo, Salvador, tem diversas religiões, tem diversos deuses, e as pessoas do mundo não sabem nem a quem adorar. Eu tenho amigos que, quando eu conversava sobre Cristo, ele não sabia nem dizer de que religião era, dizia que era de A, de B, de C, tudo uma salada de fruta. Então, isso ainda está hoje inserido na nossa sociedade. O Egito representa o mundo que vivemos, especialmente um lugar onde a diversidade de religião e crença é grande, como aqui na Bahia. É um ambiente de muitos deuses adorados, onde há uma multiplicidade de religiões e práticas espirituais, onde o povo, muitas vezes, fica confuso e não sabe a quem adorar. Esse cenário nos faz refletir sobre a importância do chamado de Deus, que nos convida a abandonarmos os falsos deuses e abraçar a verdadeira vida que é em Cristo Jesus. Assim como Deus chamou o povo para sair do Egito, Ele hoje chama para sair da escravidão do pecado e das falsas crenças. O apóstolo Pedro nos lembra, em 1 Pedro 2,29, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que o chamou das terras e para as maravilhas da luz. Esse processo de conhecer a Deus existe desconstruir o homem antigo, o velho homem, e construir um novo homem. Quem não passar por essa renovação não consegue perceber a grandeza de que Deus é. Na verdade, quando você se transforma em um novo homem, o esplendor de Cristo é transmitido através de você. As pessoas notam a sua mudança de imediato. Né? Segundo a vontade de Deus, como Paulo escreveu aos Efésios, que quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Jesus também explicou a necessidade de nascer de novo lá em João 3, capítulo 3, versículo 3, dizendo, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo perguntou, por que um homem deve nascer de novo, já sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Jesus respondeu, em verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da água e do Espírito significa abandonar os velhos hábitos e crenças. A gente
que estuda Êxodo, nós vemos que quando Moisés subiu a montanha para conversar com Deus, ele demorou um pouco mais. E o povo não, uma parte do povo rapidamente construiu um bezerro de ouro para adorar. Esses saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A outra parte realmente estava nascida, né? Então essa é uma forma que a gente vê. Nascido e quem não está nascido. Né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse processo de transformação, Deus trabalha em nossas vidas para desconstruir crenças antigas e falsas, substituindo por verdades eternas. Assim como no Egito, Deus enviou pragas para mostrar sua superioridade sobre os falsos deuses. Hoje ele desmistifica as mentiras que aprendemos e nos conduz à sua verdade. Naquela mesma noite, passarei pelo meu espírito e matarei todos os primogênitos dos homens e dos animais, e executarei juízo contra todos os deuses, assim diz o Senhor. Deus não apenas liberta, mas também transforma. Ele nos ensina a adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus nos diz lá em João que vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Esse processo é contínuo e cheio de desafios. Assim como o povo de Israel enfrentou dificuldade no deserto, nós também enfrentaremos provações e tentações. No entanto, Deus nos dá força e nos guia, assim como guiou os israelitas, com a coluna de fogo durante o dia, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. E o Senhor ia diante deles durante o dia com a coluna de fogo e os guiava pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. É assim que nós devemos proceder, caminhando sem cessar em busca da estatura do varão perfeito. O chamado de Deus é claro, abandonar o Egito, que simboliza o pecado, a idolatria, e caminhar em direção à terra prometida, que representa a salvação em Cristo, como está em Colossenses 3, de 2 a 3. Pensai nas coisas que estão do alto, e não nas que estão na terra, porque morreste e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Desculpe, a boca seca rápido. Por isso precisamos responder o chamado de Deus com fé, permitindo que Ele nos transforme. Como está em Filipenses 1,6, Paulo nos encoraja. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse processo de transformação é um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Quando permitimos que Ele trabalhe em nós, tornamos-nos testemunha viva da sua graça. Como o salmista declara no Salmo 40, 2 e 3. Tirou-me do poço da perdição e de um atoleiro de lama, e pôs meus pés sobre a rocha e firmou meus passos. Pôs um novo cântico em minha boca e um hino de louvor a Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A melhor forma de pregar o Evangelho é com o nosso exemplo de vida. É viver o Evangelho, essa é a melhor forma de pregar o Evangelho. Portanto, abandonar o Egito
e nascer de novo é um chamado divino para todos nós. É um processo de purificação, de transformação e de crescimento espiritual. Deus nos chama para uma nova vida em Cristo, para adorá-lo de verdade e para caminhar em direção à sua promessa eterna. Que possamos responder esse chamado com fé, permitindo que Deus destrua tudo que é falso em nossas vidas e construa algo novo, segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Eu devo ter pelo menos 5 minutinhos. Eu gostaria de contar um testemunho, senão não seria eu. Eu estava conversando com um irmão aqui no banco e vou contar isso para os irmãos também. Há uns 30 anos atrás, eu estava com muitos problemas sérios, pessoais, de dívida, e aquela confusão enorme na cabeça, que a gente fica sem saber para onde ir, pensando besteira. Não precisa entrar em detalhes. E isso vinha se arrastando por meses. Você não olha nem para frente, você só olha para baixo, porque você se sente um derrotado de tudo que é lado. O peso daquilo que eu carregava era muito grande. E me deu vontade de ir para a igreja, num culto de oração, igual a esse daqui, com tantas cadeiras vazias como estão aqui, né? Eu sentei e comecei ali a pedir a Deus uma orientação, uma bênção. Quando uma irmã subiu para cantar um louvor. É um hino antigo, talvez nosso irmão Leão conheça. Que canta assim, era assim: conte as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Esse hino me tocou profundamente ali e eu comecei a meditar nas bênçãos que Deus tinha me dado. E comecei a buscar. No início é difícil, a gente não consegue pensar nas bênçãos, né? Porque a cabeça está muito complicada, mas você vai garimpando uma bênção, outra bênção. Quando eu menos percebi, eu já estava louvando a Deus, contando as bênçãos mentais aqui que eu tinha recebido essa semana passada. Porque, irmãos, nós recebemos tantas bênçãos diariamente, mas nós já estamos tão acostumados a receber essas bênçãos que a gente nem valoriza, acha que é normal. E não é normal. É a providência de Deus na nossa vida. E eu fiquei ali atônico, sentado ali, feliz da vida, cantando, louvando a Deus. Aquele peso da minha mente foi embora. Eu falei, oh, glória a Deus, feliz da vida. Fui para casa. Há dias que eu não tinha uma noite de sono. Essa noite eu dormi, para a glória de Deus. Quando eu acordei no outro dia, meu irmão, a bendita estava lá. Do mesmo jeito, aquele peso na mente, toda aquela confusão. E eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aquela vozinha aqui. Conte as bênçãos. E eu comecei a contar. E comecei a escrever. Porque a gente não lembra. Eu comecei a registrar. E quando eu olhei, eu já estava com a folha cheia de bênçãos. E os problemas foram embora. Isso tem 30 anos. Nunca mais a depressão chegou perto de mim. E até hoje eu tenho minha lista. Vou substituindo. E primeiro eu colocava coisas mais simples, agora eu coloco bênçãos maiores. Porque quando você cataloga, você vai registrando ali, você não esquece. Toda vez que eu pego aquele papel, eu oro e louvo a Deus. Eu venho no culto de oração, muita gente vem buscando cura. A gente tem que vir no culto de oração para agradecer a Deus. Deus gosta de um coração exato, entendeu? Se você não for grato, meu irmão, tem que ser grato, tem que ter aquele coração
que pô, é alegre. Você chega aqui, louvar a Deus, orar a Deus, não tem coisa melhor. Entendeu? Então, venha ao culto de oração. Não venha buscar cura, não. Venha para louvar a Deus mesmo. A cura vem como consequência. Em nome de Jesus.